Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar aqui então o capítulo 15, problemas do primeiro grau com uma incógnita. A gente vai grosso modo aqui montar equações e resolver. O que é difícil nesse capítulo? Às vezes, não é toda hora, montar a equação. Depois de pronta, ela sempre vai ser muito mais fácil que aquele monte de equações enormes que a gente andou fazendo aí nas outras aulas. Tá? Quase sempre é uma equação muito simples de resolver, daquelas bem pequenininhas, tá? O que dá um pouco de trabalho às vezes é montar. Então, grosso modo, vou, lá, enunciado, resolve e assim vai, tá? Até o final da aula. Então, o dobro de um número diminuído de 5 resulta em 9. Diminuído é o que? Subtraído, tá? Ok? O meu número, que eu não sei qual é, eu posso usar uma letra. Vocês faziam com a professora Jennifer, ou às vezes usando quadradinho e tal, eu posso usar uma letra para representar aqui o número. Eu vou usar o x, tá? Que é o mais comum. Aí eu vou montar uma equação, ó. O dobro de um número, então duas vezes o número, diminuído de 5 resulta em 9. Então esse aqui é o estilinho mais simplesinho de problema, ó. Não tem grandes dificuldades, tá? O roteirinho já vem aqui, só seguir o que está ali por extenso e já era. E olha que equação super tranquilinha. O 5 está aqui subtraindo, vai para o outro lado somando. Aí o 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então o número que eu procuro é o 7. Em problema sempre é importante dar a resposta, tá? Então o número é 7. Vamos ver se é verdade? O dobro de um número, 2 vezes 7, 14. Tirei 5, resultou em 9. Tá? Isso é o mais básico que a gente pode ter. Em um sorteio, o total de R$1.000 será distribuído da seguinte maneira. O segundo sorteado receberá o triplo do valor recebido pelo terceiro, e o primeiro sorteado receberá o mesmo que o segundo e o primeiro juntos. Agora parece que a coisa já complicou. E aí vem a importância de fazer o que eu chamo de roteirinho, a gente organizar essas informações. Eu tenho 3 sorteados, vocês concordam? Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro. O que o segundo vai ganhar vai depender do que o primeiro, porque ele ganha o triplo do que o... Perdão, o primeiro não, porque o terceiro, né? Lá. O segundo receberá o triplo do terceiro. Então, somente quando eu souber o que o terceiro recebeu, eu consigo descobrir o do segundo. O primeiro também depende dos demais, ó, porque ele receberá o mesmo que o segundo e o terceiro juntos. Então, quem que vai ser meu x? O primeiro não pode ser o x porque ele depende dos outros. O segundo também não, porque ele depende dos outros. No caso do outro aqui, que é o terceiro. E o terceiro não depende de ninguém. Então, ele que é interessante a gente chamar de x. Olha como a coisa funciona agora, tipo uma escadinha. Ó. O terceiro é x. O segundo receberá o triplo do valor recebido pelo terceiro. Então, o segundo vai receber o triplo do recebido pelo terceiro. E o primeiro receberá o mesmo que o segundo e o terceiro juntos. Ou seja, 4x. Ó. O terceiro é o x, o segundo é o triplo, o primeiro os dois juntos. Eu sei que quando eu somar o prêmio do primeiro com o prêmio do segundo com o prêmio do terceiro, o total será R$1.000. E é aí que eu vou montar a minha equação. Ó. Quatro mais 3, 7, mais 1, quando não tem nada aqui é 1, vocês lembram, né? 8x igual a 1.000. Então, o x vai ser 125, ok? A pergunta é, quanto receberá cada um? Então, vamos calcular aqui, ó. O primeiro recebe 4, a participação do cachorro, a gente de novo. Como o x vale 125, 4 vezes 125, 500. O segundo, 3x. Então, 3 vezes 125... R$375. E o terceiro só 1x, então só 125. Então, respondendo aqui, R$500, R$375 e
R$ 125. Mas observe que se eu não fizesse isso aqui, ficava bastante complicado de organizar as informações. Olha a equação, que coisa mais boa. Depois daquele negócio que a gente fez com dízimo, com raiz, com fração, e distributivo, e sinal de menos. Olha, isso aqui é alegria, está no paraíso aqui. Porém, o detalhe está na organização das informações, tá? Tem que tomar cuidado. Duas irmãs nasceram com 4 anos de diferença. Então, eu posso falar o seguinte aqui agora. Eu tenho a mais velha e a mais nova. Aqui meio que tanto faz qual eu vou usar o x. Porque veja bem, se eu falar que a mais nova é x, aqui, a velha tem 4 a mais, 4 anos a mais. Se eu falar que a mais velha é x, a nova tem 4 anos a menos. Ok? Por exemplo, uma tem 15 e a outra vai ter 11. Se uma tem 11, a outra vai ter 15. Então, tanto faz. Tá? Eu sempre recomendo que, quando for possível, evitar o sinal de menos. Né? Porque já viram que o menos costuma causar estrago. Então, vamos chamar a mais nova de x e a mais velha, como tem 4 anos de diferença entre elas, vai ter 4 anos a mais. E atualmente a soma entre as idades, que é aí de onde vai surgir a minha equação, ó, a soma entre as idades, então a idade da irmã mais nova somada com a idade da irmã mais velha, os parênteses aqui, única e exclusivamente para destacar o que eu estou fazendo, juntas elas têm 50 anos. Aí quer saber a idade da mais velha, tá? Então aqui vai ficar x com x, 2x mais 4 igual a 50. O 4 vai para o outro lado fazendo a operação inversa. 50 menos 4, 46. 46 dividido por 2, x 23. Cuidado, tá, com a pergunta, porque dá uma vontade, a resposta é 23. Não, a idade da mais velha, a mais velha é x mais 4. Então 23 mais 4, 27. Então a mais velha tem 27 anos. Sempre tomar cuidado de responder o que foi perguntado. Se você põe 23, você não respondeu o que foi perguntado. Você respondeu a idade da mais nova. Beleza? Muito bem. Zé Ruela possui 4 cães. Lalá, Lelé, Lili e o Ruelinho, um mascotinho oficial da família. Tá? Ao medir a massa de cada um deles, massa, como eu já falei, é o que a gente costuma erroneamente chamar de peso, mas que já ficou na boca do povo, então passa batido. Ele verificou o seguinte: Lalá tinha o dobro da massa de Ruelinha, menos 5 quilos. Lelé tinha 8 quilos a mais do que Ruelinha. Lili tinha a mesma massa do que Ruelinha, mais 3 quilos. E o Ruelinha mesmo ele não fala nada. E juntos, todos eles, 77 quilos, e ele quer a massa do Lalá. Ok? Então a gente vai organizar aqui. Eu tenho o Lalá, eu tenho o Lelé, eu tenho Lili e tenho o Ruelinho. Mas vocês notem ali que todos dependem da informação do Ruelinho. Se eu falar que o Ruelinho tem 10 quilos, você consegue calcular o resto todo. Então, ele vai ser o meu x. O Ruelinha vai ser x. Lili, a mesma massa do Ruelinha, mais 3. Lelé, 8 quilos a mais do que o Ruelinha. 8 a mais do que o Ruelinha. Lalá, o dobro da massa do Ruelinha, menos 5 quilos. Olha como esse resumo é extremamente importante para a gente resolver o problema. Porque daqui para baixo, depois que monta a equação, vocês vão ver que é sempre super sossegado. Olha ali, ó. O que é a equação? Todos juntos, ou seja, Lalá mais Lelé mais Lili mais Ruelinha igual a 77. 2x mais x, 3x, 4x, 5x. Aqui, devo 5, tenho 8, tenho 3, tenho 3, tenho 6. Aqui eu estou resolvendo aquela maneira de juntar todo mundo primeiro, tá? Mas isso é opcional. Então 5x igual a 77 menos 6. 5x igual a 71. Bom, como a gente está lidando aqui com massa, é difícil falar, fulano pesa 71 sobre 5. A gente transforma isso aqui em decimal, tá?
É mais fácil para o nosso cérebro lidar com isso, com a informação. Opa! Então aqui vai dar 21. Aí agora aqui vai ser 4 vezes 5, 20. Sobra 1, põe um 0, então 14,2. Isso aqui é a massa do rolinho, ok? Ele quer só o lalá. Não precisa calcular de todo mundo não. Então, para chegar no lalá, eu vou fazer o seguinte. O lalá é 2x menos 5. 2 vezes 14,2 menos 5. 2 vezes 14,2 dá 28,4 menos 5. Então, finalmente vai dar 23,4 quilogramas. Tá legal? 28 é isso mesmo. Então, eu vou responder da seguinte maneira. Lalá tem 23,4 quilogramas. Beleza? Sim, em um terreno retangular, o comprimento tem 25 metros a mais do que a largura. É legal a gente fazer, em vez do resuminho lá, quando se trata assim, de figuras geométricas, no livro depois tem um de triângulo, também meio parecido com esse. É legal colocar um rascunho, tá? Não precisa ser lindo, maravilhoso não o desenho. É só para você não se perder. Então imagina que eu tenho um terreno retangular, o comprimento tem 25 centímetros a mais do que a largura. Então eu vou chamar aqui a largura de L, o comprimento vai ter 25 a mais do que a largura. Tá? Então comprimento 25 a mais do que a largura. Determine as dimensões da área do terreno, sabendo que seu perímetro mede 78. Então lá no final de tudo eu tenho que calcular a área. A hora que eu souber as duas medidas eu vou fazer comprimento vezes largura e calcular a área. Porém, antes de chegar lá eu preciso analisar a história do perímetro, que é a soma do quê? Dos 4 lados. E lembrando no retângulo, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então aqui em cima também é 75 mais L e aqui é L. Então o perímetro é L mais L, então 2 vezes L, 25 mais L mais 25 mais L, então 2 vezes 25 mais L. E isso tem que dar, como se eu fosse cercar o meu terreno, 78. Então basta eu resolver essa equação. Eu coloquei L de propósito, para a gente sair um pouco do X. Nos problemas é bom muitas vezes a gente usar a inicial para a gente ir certinho para onde a gente quer, tá? Aqui ainda nem tanto, mas mais à frente vai ser importantíssimo fazer isso. Então 2L aqui é distributiva, 50 mais 2L igual a 78. 2L com 2L, 4L. O 50 está aqui somando, vai para o outro lado subtraindo. Então 4L igual a 28. O 4 vai passar dividindo. Então a largura 7 metros. Ok? Muito bem. E agora? Agora eu preciso descobrir o comprimento. Como é que eu vou descobrir comprimento, gente? Comprimento, ele tem 25 metros a mais do que a largura. Então o comprimento vai ser 25 mais 7 igual a 32 metros. Então, a largura 7, o comprimento 32. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se o perímetro realmente dá 78. Então seria 32 mais 7, mais 32, mais 7. Olha lá, 78. Tá? Só que não é isso que ele quer. Ele quer a área. Como é que calcula a área de um retângulo? Ou base vezes altura, no caso do terreno eu penso em comprimento vezes largura. Então, 32 vezes 7, 2 vezes 7, 14 vai 1, 3 vezes 7, 21 com 1, 22, 224 que é metros quadrados, porque a área é sempre metros quadrados, tá? Ou centímetros quadrados, ou quilômetros quadrados. Então vamos lá, pessoal. A soma de 3 números consecutivos. Bom, primeiramente, o que são números consecutivos? 5, 6 e 7, 9, 10, 11, 130, 131, 132 e por aí vai, tá?
como que eu vou representar esses números aqui? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu tenho várias ordens para fazer isso. Então, o mais comum é chamar o primeiro de x. E aí eu penso, se esse x for 10, os consecutivos seriam 11 e 12. Então, eu vou acrescentar 1 e vou acrescentar 2. Se fosse 15, continua valendo isso. 15, 16, 17. Eu acrescentei 1, acrescentei 2. Então, o primeiro consecutivo por x mais 1, o segundo consecutivo por x mais 2. Se tivesse mais 1 aqui, x mais 3. A soma deles é 117 negativo. Então, x, 3x. Devo, aliás, tem 1, tenho 2, eles vão lá para o outro lado. Menos 1, menos 2. Então, 3x. Devo 117, devo 1, devo 2, devo 120. 120 dividido por 3, então vai dar menos 40. Tá legal? O que ele quer saber? O quadrado do menor desses números. Aí a gente tem que tomar cuidado. Ó. Aqui é menos 40. Menos 40 mais 1 dá menos 39. Menos 40 mais 2 dá menos 38. Mas quem é o menor? Não é o 38. Na parte negativa, o que parece menor, na verdade é maior. Né? Então, o menor é o próprio menos 40, ele quer o quadrado. Como é que eu faço o quadrado dele? Menos 40 vezes menos 40 dá mais 1.600. Cuidado com o sinal, tá? Mas o mais importante aqui é essa ideia de números consecutivos. A gente vai fazer mais, pode ficar sossegado. A soma entre 4 números agora consecutivos ímpares. Embora essa lógica que eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se tem do par. Não, não tem do par, mas dá na mesma, tá? O que eu vou mostrar aqui serve tanto para consecutivos ímpares como consecutivos pares. Aqui são 4 carinhas. Deixa eu pegar um rascunho para a gente analisar uma situação. Bom, vou escolher aqui 4 números pares primeiro, só para a gente entender a lógica. 10, 12, 14, 16. Se esse cara eu chamar de x, eu poderia falar que esse é x mais 2, x mais 4, 4. E x mais 6. Olha como é verdade. 10. 10 mais 2, 12. 10 mais 4, 14. 10 mais 6, 16. Agora o curioso é que essa mesma lógica funciona com ímpar. Não precisa mudar para 1, 3 e 5 não. Quer ver só? Vamos pegar aqui, ó. 21, 23, 25 e 20. Opa! E 27. Se esse aqui eu chamar de x, esse também vai ser x mais 2, esse vai ser x mais 4 e esse vai ser x mais 6. Olha como é verdade. 21 mais 2, 23. 21 mais 4, 25. 21 mais 6, 27. Então não importa se são pares ou ímpares, a lógica é essa aqui. Eu sempre vou de 2 em 2. Tá? Muito bem. Isso colocado, então o primeiro eu vou chamar de x e os próximos consecutivos ímpares daquele esqueminha que eu falei com vocês. Tem outras maneiras de montar, estou tentando mostrar as mais simples, tá? A soma desses caras, 80. Então vou somar todos eles, ó, igual a 80. x4, x2 com 4, 6 com 6, 12. 4x igual a 80 menos 12. 4x igual a 68. X igual a 68 dividido por 4, que vai dar 17. Essa pergunta é, quais são os números? Beleza, o primeiro é 17, aqui ó, 17 mais 2, 19. Agora, 17 mais 4, 21. E agora, 17 mais 6, 23. Para a gente ter certeza, vamos somar ó, 17 mais 19 mais 21 mais 23. 80, tá? Então, os números são 17, 19, 21 e 23.
Bom, um número somado com o seu quádruplo e diminuindo o dobro do seu consecutivo, nossa, tem um monte de informação aqui agora. Então vamos por partes. Um número, bom e velho x. Também fala de consecutivo, não é nem par nem ímpar, é só consecutivo. Então é x mais 1. Agora vamos seguir o roteirinho. Um número somado com quádruplo, que é multiplicar por 4, e diminuído do dobro do consecutivo, e aqui eu vou ter que tomar cuidado. Olha o que seria o dobro do consecutivo. Por quê? Tem que ser o consecutivo inteiro multiplicado por 2, então ele precisa ficar entre parênteses, porque senão eu vou multiplicar só o x, e não é só o x que eu tenho que fazer o dobro, é o dobro do consecutivo todo, do x e do 1. Então, um número somado com o seu quádruplo, o quádruplo do número, e diminuído do dobro do seu consecutivo, resulta em 43. Uma vez montada a equação, super tranquilo de resolver. Cuidado com esse cara aqui, principalmente aqui, ó, porque eu vou ter menos 2 vezes x menos 2x, e menos 2 vezes mais 1, menos 2. Aí, só continhas. 4 mais 1, 5, menos 2, 3x. Esse 2 vai para o outro lado fazendo a operação inversa. Agora é só terminar de resolver a equação. Deu 15. Então, o número é 15. O triplo de um número diminuído de sua terça parte resulta em 24. Bom, o número é x, né? Então, o triplo de um número diminuído. Como é que eu ponho a terça parte do número? Não é um terço só. É um terço do número. Diz sua terça parte. Um terço disso aqui. É assim, ó. Um terço do número, ou sua terça parte. Eu tenho que colocar o x, tá? Resulta em 24. Agora, se não tivesse o sua diminuído da terça parte, ou de um terço, aí não tem o x. Então tem que tomar cuidado com o pronome aí. Resulta em 24. Bom, aqui a gente tem aquele esqueminha que pode multiplicar ou pode tirar o MMC. Aí você decide. Então 3 dividido por 1, 3 vezes 3x, 9x. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 1x, 1x. 3 dividido por 1, 3 vezes 24, 72. 9x menos 1x, 8x. Vendo? Outra equação facinha de resolver. Então o x vai ser 9. Então o número é 9. Ok? Beleza. Quase, gente. O senhor fulano de tal gasta metade do seu salário com aluguel e 3/8 com alimentação. Aqui falta uma palavrinha. E 3/8 dele, é melhor colocar assim, também dele no caso do salário, tá? Com alimentação. Calcule qual é o salário do senhor fulano, sabendo que após pagar o aluguel e a alimentação sobram para ele R$225. Então agora eu vou chamar o salário dele de S, só para a gente fugir do X um pouquinho. Bom, então imagine, ele tem um salário, o que ele faz? Ele gasta metade do salário. Como é que eu ponho metade do salário? Isso aqui, ó, metade do salário. Ele gasta também 3/8 do salário com alimentação. Pega o que ele ganha, tira o que ele gastou, diz pra gente que vai no final sobrar para ele R$225. Ó. Após pagar o aluguel e a alimentação, sobra para ele 225. Então eu tenho o salário, desconto o que eu gasto, me sobrou o valor. Agora é resolução. MMC, 8 por 1, 8 vezes S, 8S. 8 por 2, 4 vezes 1S, 4S. 8 por 8, 1 vezes 3S, fica 3S mesmo. 8 por 1, 8. 8 vezes 225 vai dar 400, esse vai dar 1.800. Ok. 8 tira 4, 4 tira 3, 1. Então 1S igual a 1.800. Ou seja, o salário do senhor fulano de tal, R$1.800.
Ok? Desde que eu fiz com S não mudou nada, tá? Muito bem. Em uma eleição para representante, 3/10 dos alunos votaram no candidato A, 1/6 no B e 2/5 no C. E 8 alunos preferiram não votar em nenhum candidato. Então, com isso, ele me pede quantos votos cada candidato recebeu. Então, primeira coisa, como que eu vou chamar os meus alunos? Vou chamar aqui de Azinho, tá? No candidato A, 3/10 dos alunos. 3A sobre 10. No candidato B, aliás, deixa eu colocar para baixo, que é melhor para a gente, espera aí. No candidato B, votaram 1/6. 1/6 dos alunos, então tem que entrar o A ali, ó, que é um erro muito comum não colocar ali a incógnita, tá? E 2/5 no candidato C. E 8 não votou em ninguém. E aí não tem A. Por que não tem A? Porque eu já sei o valor, são 8. Não tem código, não tem mais valor desconhecido aqui. Com essas informações, eu vou precisar de uma folha extra, não vai caber ali. Ele quer que a gente monte uma equação e descubra aqui quantos votos recebeu cada candidato. Como é que eu vou montar uma equação? Se eu juntar quem votou no A, com quem votou no B, com quem votou no C e com quem não votou em nenhum, eu vou ter o total de alunos. Tá? Então, na hora que eu juntar tudo isso, eu vou ter o total de alunos. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Os caras que votaram no A, mais os caras que votaram no B, mais os caras que votaram no C, mais os 8 que não votaram em ninguém, então nem aí. Quando eu juntei todo mundo, eu tenho o total de pessoas que votaram, que são os alunos, tá? Completo com 1 e vou tirar o MMC, que é 30. 30 por 10 dá 3 vezes 3A, 9A. 30, deixa eu organizar aqui, peraí. 30 por 6 dá 5 vezes 1A, 5A. 30 por 5 dá 6 vezes 2A, 12A. 30 por 1 dá 30 vezes 8 vai dar 240. 30 por 1, 30 vezes A, 30A. Mas aqui agora é só a resolução, né? 9 com 5, 14, 14 com 12, 26A. O 240, aliás, peraí. O 30 vai vir para cá, então troca o sinal. E o 240 vai para o membro da direita, troca o sinal. 26 tira 30, devo 4A. Eu vou chegar nesse ponto aqui, ó. E aí é onde a gente tira o sinal de menos. Então 4A igual a 240, A igual a 240 dividido por 4. Então o número de alunos 60. Só que não foi essa a pergunta. Ele quer saber quanto que cada candidato recebeu de votos, tá? Então a gente vai voltar ali no nosso resuminho. Eu já sei qual é 60, então aqui fica 3 vezes 60 dividido por 10. Ó. Onde está A, eu pus 60. Posso simplificar. Então o candidato A recebeu 18. 1/6 de A. 1 vezes 60 sobre 6. 60 dividido por 6, 10. Candidato C. 2 vezes 60 sobre 5. Dá para simplificar 65 por 5 mesmo. Vai dar 12 e 1. Então C recebeu 24. Vamos tirar uma prova aqui agora. Os 18 votos do primeiro, com os 10 do segundo, com os 24 do terceiro, com os 8, não vou dar ninguém lá, 60 votos, tá? Então quantos votos cada candidato recebeu? 18, 10 e 24, respectivamente. Na ordem que foi apresentado, o A, o B e o C, certo? Antepenúltimo problema. Uma pessoa tem seu salário reajustado em 7/18, teve, né, perdão. Passou a ganhar 5 mil reais. Qual era o salário dela antes do aumento? Então, antes do aumento, que é o que eu quero saber, eu vou chamar de S. Aí ela teve um aumento. De quanto foi esse aumento? 7/18, tá? Então, 7/18 do salário. Aumentou. Depois que ela pegou o salário que ela tinha, mais o aumento, ela passou a ganhar 5 mil. Então, o salário que ela ganhava, mais o reajuste, igual a
5.000. Agora é só a gente mandar bala. MMC é 18, 18 por 1, 18 vezes S, 18S, 18 por 18, 1 vezes 7S dá 7S, 18 por 5 dá 90, então 18 por 5.000, 90.000. Então 25S igual a 90.000. Então aqui vai dar 3.000 alguma coisa. Vamos fazer rapidinho para a gente não perder tempo, porque ela já está louca. 3.600. Então, antes de receber o reajuste, o salário dela era R$3.600. Ok? Beleza. Penúltimo problema. Seu Zé e Dona Maria dividem as despesas da casa deles, né, da seguinte maneira. Ele paga 1/3 do total, mais 400. Ela paga 2/5 do total, mais 240. Qual é o valor das despesas? Então eu vou chamar as despesas de D agora. Ele, o que ele faz? 1/3 das despesas mais 400. Ela, 2/5 das despesas mais 240. Então, quando eu junto que ele paga mais o que ela paga, tem que dar toda a despesa. Ok? Completo com 1, vou tirar o MMC que vai ser 15. Então, relembrando, ele pagou um tanto, ela pagou um tanto. Juntei tudo, dá a despesa total. 15 por 3, 5, então 5D. 15 por 1, 15 vezes 400. Bom, 15 vezes 4, 60. 606.000. Mais 15 por 5, 3 vezes 2, 6D. 15 vezes 240. Vamos fazer rapidinho aqui para a gente não perder tempo. 3.600. E 15D. Bom, tomando D para cá, 5 com 6, 11D, menos 15D. Do lado de lá vai o menos 6.000, menos 3.600. Menos 4D, menos 9.600. A gente vai ter aquela situação de multiplicar por menos 1. Deixa eu pegar mais uma folha aqui. Muito bem. O que vai acontecer aqui agora? Vai ficar 4D igual a 9.600. 9.600 dividido por 4 dá R$2.400. Então a pergunta, qual é o valor das despesas? Então elas totalizam R$2.400, tá? Um problema desse tipo, ele poderia pedir agora, quanto que ele paga? Eu teria que fazer 1/3 de 2.400 e somar 400. Aí ela, quanto que ela paga? E por aí vai, tá? E o último problema de hoje, 1 quilograma de feijão custa X reais. Então vamos colocar aqui feijão. Aqui ele já decidiu pra gente o X. Então, X. De arroz, R$3,60 mais barato que o feijão. Então é o feijão descontado os R$3,60. Agora vem a ideia aqui para montar a equação. 4 quilogramas de feijão custam o mesmo que 7 quilogramas de arroz. Okay? 4 de feijão, mesma coisa que 7 de arroz. Então vamos mandar bala aqui. 7x. Opa, aqui igual que 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42, 4. Vai dar R$25,20. Ok? Muito bem. 4x menos 7x igual a menos 25,20.
menos 3x igual a menos 25,20. Vou ter que tirar o negativo. Vou precisar de mais uma folhinha aqui. O que não falta é folha de rascunho. Então, basta agora dividir o 25,20 por 3. Isso vai dar R$ 8,40. O X, olha ali, ó. O X é o preço do feijão. E o arroz? O arroz é o preço do feijão menos R$ 3,60, que vai dar R$ 4,80. Então minha resposta fica da seguinte maneira: o feijão custa R$ 8,40 e o arroz custa R$ 4,80, ok? Bom, gente, assim, para finalizar, problemas vocês vão pegar, alguns vocês vão enroscar, normal, tá? Eu passei sim, vários exemplos, mas no meio sempre tem alguma coisa que nos confunde, tá bom? Que foge um pouquinho desses padrões. É pensar, tentar, montar, ver o que dá, e depois eu vou corrigir todos eles com vocês em algum momento, então a gente vai ver aí onde teve a dúvida, tá? Mas é para tentar, não adianta, não aprende a fazer problemas e deixar em branco. Tenta, isso aqui é tal coisa, tenta montar o que foi dito ali. Se não der, não deu. Errar faz parte, o que não pode é deixar de fazer. Tá legal? Então, uma boa semana para vocês. Até mais, abraço.